Opa, gente! Começou o nosso segundo Sem Rodeio ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre como a vida adulta pesa quando ninguém te ensina o básico. Então eu vou dar um tempinho aqui pro pessoal entrando, né? Que é o tempo do Instagram e comunicando vocês que a gente tá ao vivo, tá bom? Hoje o conteúdo que a gente vai falar aqui, eu acho que vai impactar bastante a vida de vocês, viu? Estamos ao vivo! Chega pra cá, gente. Vamos participar aqui da nossa live. Eu gosto quando vocês interagem comigo, porque é uma forma também de eu estar contribuindo aí na sua vida, entendeu? E esse é o intuito aqui, é contribuir na tua vida da melhor maneira possível. Então compartilha, já chama aí o pessoal para assistir essa live também. O tema de hoje é... Peraí, deixa eu só finalizar aqui. O tema de hoje é: a vida adulta pesa quando ninguém te ensina o básico. Então vamos lá. A gente acha que ser adulto é fácil, né? E quando a gente é criança, a gente tem aquela inocência de: ah, mas eu preciso ficar adulta logo porque eu quero sair, porque eu quero comprar, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quando na verdade a vida adulta é totalmente o contrário, né? Hoje a gente vê as crianças falando isso e a gente ri. A gente fala: ah, você não sabe o que te espera. Eu fui uma dessas crianças que na minha fase eu falava, né? Não vejo a hora de ficar adulta logo, não vejo a hora de crescer logo, meu Deus do céu. E quando eu cresci, eu vi o tamanho das responsabilidades que é ser adulto. E bem na minha vez, as coisas estão mais caras, as coisas estão mais corridas, as coisas estão mais frenéticas. As pessoas estão vivendo em modo turbo diariamente, né? Acorda, toma banho, toma café, vai pro trabalho, chega, tem que fazer as coisas de casa, tem que jantar, dorme no outro dia a mesma coisa. E parece que na nossa era agora, as pessoas têm ficado mais imediatista ainda. Andando aqui, né, na questão de trânsito, eu percebo muito que as pessoas estão aceleradas. Aceleradas. Como é que pode isso? Hoje ninguém respeita mais ninguém, até mesmo no trânsito, que deveria ter ali um mínimo de respeito, de esperar a vez do outro, de olhar para atravessar a rua, de não entrar de qualquer forma nas ruas, porque pode estar atravessando alguém, porque pode estar vindo um outro transporte do outro lado. Mas não é isso que vem acontecendo, infelizmente. Infelizmente. E a vida adulta, ela pesa porque a gente não foi ensinada desde criança sobre educação financeira, sobre controle emocional, principalmente controle emocional e educação financeira, sobre organização, sobre ter responsabilidade financeira, porque, poxa vida, você trabalha e você gasta todo o seu dinheiro que você sua tanto para conquistar. Realmente vale a pena isso? Vale a pena você gastar tanto para poder você viver de status? A gente falou na live 01 do Seu Rodeio ontem exatamente sobre isso, gente. Sobre a questão de viver de aparência, sobre a questão de viver de status. Vale a pena viver de status? Não, não vale a pena. A gente não foi ensinado desde pequena a lidar com a pressão. Tchau, mãe. A neném tá aqui, gente. Dá oi pra eles. Oi. Te amo. Então, assim, a gente não foi ensinada desde pequena a lidar com a questão da pressão, do controle emocional, da gente reconhecer nossos limites. Muitas das vezes a gente cresceu ali em um ambiente que a gente via as pessoas ao nosso redor aceitando tudo, porque naquela época tinha que aceitar tudo. Só que hoje a gente vive em uma nova fase, hoje a gente vive em uma nova concepção. Então não fomos ensinados a dar limites.
não fomos ensinados a responder sob pressão, entende? Então, aí a pessoa cresce e acha que nasceu errado porque não aprendeu a administrar a própria vida. Olha como isso é forte, gente. Por que você acha que hoje tem mais adultos aí frustrados, mais adultos se cobrando, né? De que eu não consigo conquistar nada, não consigo fazer nada, o vizinho conquista e eu não. É porque justamente ninguém nos mostrou como lidar com as frustrações. E isso é importante que você ensine, por exemplo, as crianças. Desde pequenas, elas têm que aprender a ouvir não. Elas têm que aprender o porquê do não. É isso que eu costumo falar, tá? Você não pode dizer apenas não. Diga não, porém diga não usando o porquê. Por que você está falando não naquele momento? Explique sempre. A pessoa precisa lidar com a frustração. A gente precisa crescer sabendo que nem sempre vai ser sim. Que vai ter os momentos que vai ser não. E quando a gente não aprende desde criança o básico, a gente cresce adultos que não sabem gerenciar de forma mais sublime a nossa vida, entende? Então tem gente cansada, não porque que é preguiçosa, entendeu? Mas porque tá sobrevivendo emocionalmente. Galera, a gente nunca viveu na sociedade tão doente emocionalmente. Não é à toa que é a doença do século. Então a gente precisa cuidar mais de nós, a gente precisa cuidar mais do nosso interior, a gente precisa cuidar mais do nosso financeiro, porque acreditem, uma pessoa que ela tá na pindaíba, uma pessoa que conta moedas todos os meses, uma pessoa que não consegue gerir, o próprio dinheiro, ela desencadeia ansiedade, ela desencadeia depressão. Então a gente não foi ensinado desde criança a lidar com dinheiro. A gente não foi ensinado desde criança a lidar com frustração, a lidar com pressão, a lidar com responsabilidades financeiras. A gente teve que aprender isso com a vida. E a internet tem aumentado muito essa concepção de que você está atrasado, aumentando a concepção de que a tua vida está errada, porque você não está seguindo o padrão do que a sociedade está impondo, de que é o correto, do que é o perfeito, tá? E faz parecer que todo mundo já resolveu a vida. Esse boom que a internet deu faz com que as pessoas pareçam ser perfeitas. Tá todo mundo viajando, tá todo mundo comprando, tá todo mundo crescendo. E você é a única pessoa que está atrasada. Repito, tá todo mundo comprando, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo viajando e você é a única pessoa que está atrasada. Então pensa comigo, o que as pessoas não mostram no bastidor? É as dívidas, é a ansiedade, as inseguranças, as noites mal dormidas. O que a gente falou na live de ontem, que foi muito bem participativa, foi justamente isso. Foi sobre a questão de você se manter em uma realidade perfeita, que não existe, para poder chamar a atenção das pessoas, para poder mostrar para as pessoas que você está lá em cima também. Tô surfando, tô lá em cima. Quando na verdade você não está lá em cima, você ainda está caminhando para chegar lá. E sabe de uma coisa importante? Você não precisa saber tudo agora. Você precisa começar. Isso você pode fazer. Isso você deve fazer agora. Não é porque eu não aprendi quando eu era criança que você agora não pode aprender a lidar com o seu emocional, a lidar com as suas finanças, principalmente, gente. Porque, como eu falei, se você hoje tem o seu financeiro totalmente abalado, desestruturado, você conta moedas todo final de mês, por mais que você ganhe bem, teoricamente você ganha bem, você ganha salário de 10 mil, você ganha salário de 5 mil, de 15, 20, 30 mil, e você não consegue gerir isso. Por quê? Porque faltou esse conhecimento para você. Faltou você ter aprendido a lidar mais com o seu emocional. Por que eu falo isso? Porque as pessoas costumam comprar no momento que estão com o emocional abalado, ou seja, passou por alguma crise dentro do casamento, do trabalho, das amizades, e aí se sente ansioso, se sente frustrado, até mesmo com raiva, triste. E é quando essas pessoas tendem a fazer mais compras para poder jogar para fora. É como se fosse algo
que elas conseguissem jogar para fora, entende? Então, o trabalho emocional também envolve isso. Se você não tem o seu emocional muito bem construído, se organizar financeiramente não vai ser fácil, mas é possível, porque você consegue atrelar os dois, tá? Organização financeira, ele é essencial, porque a gente sabe que na vida adulta depende agora só de nós. Os nossos pais nos criaram com aquilo que eles podiam, nos deram aquilo que eles podiam dar naquele momento. Então cabe a nós, enquanto adultos, tomar as rédeas da nossa vida, ter autorresponsabilidade com as nossas decisões, porque entenda, se você está onde você está hoje, foi responsabilidade sua. Mas ninguém me ensinou, Renata, o básico. Sim, ninguém te ensinou o básico, só que hoje você tem conhecimento. Hoje você consegue ter conhecimento na palma da sua mão através de um celular. O que te impede hoje de sair do básico e começar a andar? Nada, só você mesmo. Você tem esse perfil aqui que a gente fala sobre educação financeira, a gente fala sobre vida real. Eu trago verdades que muita gente vive, mas poucas admite. A gente tem perfis que falam sobre desenvolvimento social, sobre espiritualidade. E aí eu te pergunto, o que é que te impede hoje de você sair do básico, que você não aprendeu enquanto criança, para você começar a construir o teu futuro, começando pelo teu presente? É você mesmo. É a crença, a sua mentalidade que te bloqueia. É de, a idade que eu tenho hoje eu não consigo fazer mais nada. Ah, se eu não aprendi até hoje eu não aprendo mais. Ah, mas hoje não é mais necessário. É necessário sim. Hoje, dentro da organização financeira, por exemplo, a gente tem investimentos que são muito melhores que a poupança, por exemplo. Ai, mas eu tenho medo de colocar meu dinheiro e sumir. Entenda, conhecimento liberta. E é justamente por isso que quanto mais você estudar sobre esse mundo, mais você vai perceber que deixar o seu dinheiro na poupança, você está deixando o seu dinheiro perder valor. Por quê? Não vai acompanhar a inflação. Inflação nada mais é do que faz o preço subir ou descer das coisas, que é atrelado ao quê? A nossa taxa mãe, a taxa Selic. Então assim, gente, não é tarde para aprender. As pessoas podem não ter te ensinado o básico enquanto você era criança. E isso realmente acontece. Tá? Isso realmente acontece. A gente não foi ensinado a organização financeira, a gente não foi ensinado a ter controle emocional, a ter responsabilidade financeira. A gente não foi ensinado a lidar com pressões. A gente não foi ensinado, infelizmente. Isso é uma realidade de muitos de nós. Porém, a gente foi ensinado que nunca é tarde. Acredite, nunca é tarde para começar. Você pode não ter começado antes, mas a responsabilidade... Opa, sejam muito bem-vindos vocês que estão entrando, gente. A responsabilidade é sua hoje. A partir de agora, é você que define todo o teu futuro. Se você continuar repetindo as mesmas coisas que você aprendeu enquanto criança, entenda, coisas que infelizmente você não foi ensinado. Organização financeira, lidar com o emocional, organização financeira, isso. Porque muitos de nós aprendemos muito valores com os nossos pais, da forma que eles puderam passar pra gente. Mas ficaram faltando algumas coisas. Como a gente entender lidar melhor com o nosso dinheiro, que não é só ganhar. Arruma um trabalho e ganha dinheiro. Não é só ganhar dinheiro. Você precisa saber lidar com ele. Para que você não viva para sempre trabalhando para os outros, se submetendo a passar por situações humilhantes, frustrações, dependência financeira de terceiros. Você tem que aprender a lidar melhor com aquilo que você ganha hoje. E de que forma você faz isso? Estudando sobre, aprendendo sobre, acompanhando perfis como o meu, onde a gente fala sobre organização financeira, onde a gente fala sobre investimentos. Mas principalmente, você precisa trabalhar a sua mentalidade. De que é possível, de que você consegue, de que você é capaz de fazer o que você quiser. Quando criança não te ensinaram o básico, mas agora na vida adulta você pode ter além do básico.
Então depende mesmo de você. De você não se colocar para baixo, de você não achar que você é uma pessoa incapaz de aprender, muito pelo contrário, e principalmente parar de se comparar. Eu vou bater muito nessa tecla aqui, gente, porque comparação gera frustração, foi o que a gente até falou ontem. No momento que você se frustra, vai aparecer com a vida que não é sua, para viver de aparência, entenda, você não vai conseguir manter o personagem para sempre. E outra, gente, pensa comigo. Você, no momento que você já tá abalado emocionalmente, você vai ter que manter uma capa de que você tá feliz, de que você tá bem, porque se a tua vizinha souber, ela vai falar, nossa, você tá triste. Ah, mas eu comprei isso, tô tão feliz. Ou você chegar pra pessoa e falar, olha, eu comprei isso daqui. Aí a pessoa fala pra você, nossa, mas eu comprei o modelo novo que saiu desse. Diga pra essa pessoa, melhore, mulher. Fica feliz pela minha conquista também, assim como eu tô com a sua. Melhore. Melhore. Quando alguém vier para falar qualquer coisa que vai te diminuir, melhore, mulher. Melhore. Não se deixe abater por esse tipo de sentimento, de pensamento ou de pessoa. E, querendo ou não, acreditem, são de pessoas mais próximas que falam esse tipo de coisa. Que é justamente para te diminuir. Então não aceite de forma nenhuma ser diminuída por ninguém. Cada um tem o seu tempo de conquistar as coisas, cada um tem o seu tempo de viver a vida, cada um tem a sua forma. Tem pessoas que é viajando mais, tem pessoas que é ficando mais em casa. Tem pessoas que é comprando o carro do ano, tem pessoas que compram um carro à vista aqui, a pessoa que comprou o carro do ano dividiu em 60 vezes, tem 60 meses para pagar, enquanto você já anda no seu carro quitado. Ah, mas ele não é do ano. Gente, o carro não vai te levar para o mesmo lugar que o carro do ano da pessoa vai te levar? Vai. Então parem de se comparar com as outras pessoas. Nossa, eu estudei com fulano e ele sabe gerenciar a vida dele, o financeiro dele de uma forma tão incrível. Nossa, mas eu estudei com ele, por que eu não sei? Porque não te ensinaram o básico enquanto você era criança. Só que agora você tem a chance de aprender sobre isso. Você tem a chance de mudar a tua realidade. Então não deixe essa chance passar. Assuma as rédeas da tua vida financeira, assuma as rédeas do teu emocional, porque eu sei bem como é ter isso daqui abalado, eu sei como é ter isso desenfreado, de você achar que não tem saída, mas tem saída. Então hoje eu te convido a fazer essa reflexão. Você acha realmente que fazer o básico hoje ainda é difícil? Quem está aqui comigo responde, por favor. Você acha que é difícil hoje você fazer o básico, né? Você se organizar financeiramente, é difícil fazer isso? Você lidar melhor com o seu emocional? Você lidar com a pressão de ser adulta, porque ser adulto não é fácil, a gente bem sabe. Ou como eu falei lá no início da live, a gente enquanto criança, a gente pede para crescer. A gente fala, meu Deus, eu não vejo a hora de ficar adulto. Eu quero ficar adulto logo, principalmente quando a mãe falava assim, você não vai. E a resposta era, quando eu crescer, que eu ficar adulto, eu vou para onde eu quiser. Realmente, hoje a gente vai para onde a gente quiser, né? Porém, hoje é tudo do nosso bolso, hoje toda a responsabilidade é nossa. Então, assim, será que naquela época, se a gente tivesse a vivência que a gente tem hoje, pediria para ser adulto logo? Para mim é bem difícil ainda, acho sim. Principalmente quando já somos dois, o casal pensar igual. Perfeito, sobre isso mesmo, Daiane. Exatamente. Hoje, quando a gente é adulto e a gente é casado, se o casal ele pensa igual e ele alinha, a probabilidade desse casal crescer emocionalmente, financeiramente, é gigante. Infelizmente, essa não é a realidade de todos os casais. Muitas das vezes é o dinheiro dele, o dinheiro dela. Ele faz o que ele quer, ela faz o que ela quer. Aí eu te pergunto, como é que um casal cresce dessa forma? Como é que um casal caminha juntos dessa forma? Porque é um casal. Falar de dinheiro entre casais é difícil. É muito difícil. Em algum momento vai gerar algum conflito. E é aí onde a gente tem que aprender a lidar com pressão. É aí onde a gente tem que ter controle emocional. A gente sabe que dentro das casas, quem é a cabeça é a mulher. Por mais que tenha homens, homens que estejam me assistindo agora, você sabe
Que se uma mulher ela não tiver à frente da casa, se ela não tiver à frente das coisas para resolver, não vai ser resolvida. A mulher, ela consegue fazer comida, ela consegue arrumar a casa, ela consegue cuidar do filho, ela consegue falar com a mãe, ela consegue falar com o pessoal do trabalho ao mesmo tempo. O homem, a cabeça dele, que é tão racional, não consegue fazer isso. Isso não sou eu que digo. Isso é a psicologia. Então, assim, a gente precisa entender que para nós mulheres ser adulta é muito mais difícil. É muito mais difícil. E vocês que estão aqui, digam para mim se não é difícil. Principalmente quando a gente é mãe. Que aí parece que duplica, triplica, né? Não é fácil, porque a gente tem que, além de cuidar de tudo, né, tem que cuidar de um serzinho que depende totalmente da gente. Quando entra na fase de adolescência, a preocupação já muda de figura, né? Mas não deixa de ser preocupação, porque quando você é mãe, você se preocupa pro resto da vida. Não adianta. Então, assim, na fase adulta, a gente entende o quão faz falta a gente ter aprendido educação financeira lá na escola, no nosso convívio, lidar com o nosso emocional, aprender a lidar com as frustrações, ser mais fortes emocionalmente. E, infelizmente, hoje, as pessoas ainda julgam as mulheres que se colocam em sensível, que mostram aquilo que elas estão sentindo. Porque a mulher ela tem que ser sempre forte. Se você chega para conversar com uma amiga, nossa amiga, hoje eu não tô legal, ela vai competir com você. Olha, amiga, você fala, minha situação é muito pior. Tu tá chorando por isso? Tu não sabe o que eu passei. Tu não sabe o que eu passo. Então, assim, a gente tem que parar com isso de comparação. A dor do outro não pode ser invalidada. Não pode ser medida, comparada. Porque a gente não foi ensinado, desde criança, a lidar com o nosso emocional, a lidar com as nossas sensibilidades. E a gente precisa fazer isso. Então, hoje, eu digo pra você, aprenda a lidar com isso, ou você vai continuar repetindo o mesmo ciclo que você vem repetindo até hoje. Será que vale a pena continuar na vida que você tem hoje? Tá na hora de você assumir as rédeas da sua vida e começar a fazer acontecer. Fazer o que deve ser feito. O que deve ser feito? Renata, meu financeiro tá um caos. Então vamos lá. Vamos ver o que entra, vamos ver o que sai, onde é que tá indo o dinheiro. Renata, meu emocional tá ferrado. Opa, vamos lá. O que tá fazendo o meu emocional ficar ferrado? É a convivência com fulana? É a convivência com fulano? Senta, conversa. Olha, o que você tá fazendo não me agrada. Da forma que você tá fazendo não gosto. Se a pessoa buscar a melhora, se a pessoa não buscar a melhora, não permita estar em ambientes que te fazem mal, não permita estar em situações que te fazem mal, não permita que pessoas te façam mal. Não dê esse poder para ela. Hoje, vou compartilhar com vocês assistindo uma live também. A pessoa estava fazendo a live e o cabelo tava bagunçadão, né? Porque é a personalidade do cara. Ele tem personalidade para sustentar aquilo. E a mulher falou para ele que o cabelo dele estava horrível, estava péssimo. E aí ele bateu no peito e falou, olha, eu tenho personalidade, eu tenho força para manter o meu cabelo assim. Se você não tem, minha querida, o problema é seu. Mas eu tenho. Então, quando você mudar algo na sua vida, que as pessoas chegarem pra você e falarem, caraca, olha o que você fez, olha como você tá, bata no peito e responda, eu tenho personalidade pra bancar isso daqui. E você tem. A pessoa não vai te responder mais nada. Isso é a gente blindar o nosso emocional, isso é a gente blindar a nossa energia, porque tem gente que chega pra sugar mesmo, tá? Tem gente que chega pra sugar. Você pode perceber, tem pessoas que chegam no lugar e você já sente uma energia diferente. Então, assim, vai fazendo a limpeza. Sabe por quê? Porque a vida é uma só. Eu amo viver, gente. Eu amo viajar, eu amo aproveitar a vida, eu amo aproveitar a minha família. Então, você acha que hoje eu vou deixar pessoas com energias ruins se aproximar de mim, da minha família, para infectar o ambiente, para vir com palavras negativas, para vir sempre com estilo de comparação, de que a minha vida é melhor do que a sua, olha o que eu conquisto, o meu corpo é mais bonito que o seu. E infelizmente esse tipo de comentário não vem nem de homens, em sua maioria vem de mulheres,
que querem derrubar as próprias mulheres, que na verdade deveria ser o contrário. A gente deveria se levantar juntas, a gente deveria falar o quanto está bonita, levanta a autoestima. Você não sabe o que aquela pessoa está vivendo, para você chegar e já falar esse tipo de coisa para ela. Se você fala para ela, você vai sair assim? Nossa, você já derrubou a pessoa ali, ela já não tem nem mais ânimo de sair. Então vamos começar a falar palavras bonitas, vamos começar a empoderar as mulheres que estão aqui me assistindo, se vocês concordem, coloca aqui comigo os homens também que estão aqui me assistindo, concordem ou não concordem, o que é que vocês acham disso? Porque a vida pesa demais quando você é adulto. E se a gente não toma decisões que façam com que ela fique mais leve, a gente vai ter uma vida que na verdade a gente não vai viver, a gente vai sobreviver. E me diz, você quer sobreviver ou você quer viver a vida? Eu acredito que você queira viver. Então comece a organizar o básico. Organize o seu emocional. Organize o seu financeiro, organize a sua vida aos poucos, mas faça. Aquilo de que quando eu era criança não me ensinaram, já passou. Hoje você é uma pessoa adulta. Então comece a partir de agora. Comece a fazer a partir de agora. Eu não entendo desse assunto, conhecimento. Você está com o celular na sua mão. Hoje a gente tem vários conteúdos no YouTube, Instagram, como eu falei para vocês, esse perfil aqui, que a gente fala sobre organização financeira, a gente fala sobre emocional, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. Então assim, conhecimento está na palma da sua mão, literalmente. Então não se apegue e nem se esconda atrás de desculpas para que você não cresça, para que você não evolua, para que você não dê saltos maiores, porque você não foi ensinado enquanto criança. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Então aproveita esse tempo para você se tornar cada vez uma pessoa melhor. E eu tenho até um livro para indicar para vocês, que eu já li e super recomendo, estou lendo novamente, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro ele fala muito da gente se responsabilizar pelas nossas atitudes. Muitas das vezes a gente passa por situações que a gente sempre culpa o outro. Mas será que a gente também não tem uma parcela de culpa nisso? Seja porque foi permissiva, seja porque você não mudou aquela situação quando deveria mudar, seja porque você não fez o que você deveria fazer. Por que a culpa é sempre do mundo e a culpa nunca é sua? Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando aqui? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Vou ler até um trecho aqui que eu acho super interessante, estava até marcado aqui. Faz sentido, maravilha. Que bom que faz sentido, gente. Vou ler aqui um pequeno trecho, tá? Pessoas de grandes conquistas, após uma derrota, não culpam as circunstâncias, outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e perguntam: o que eu devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Vou repetir. O que eu devo fazer diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Aí você pensa, olha a diferença de falar que eu fui na entrevista de trabalho e não deu certo, mas o que eu posso fazer diferente para que na próxima vez seja melhor? Será que é a vestimenta? Será que foi a forma que eu falei? Será que foi o meu currículo que não estava tão bem desenhado? Ah, mas eu investi errado, perdi dinheiro. O que será que eu tenho que fazer para melhorar para da próxima vez? Ah, buscar conhecimento, vou estudar sobre o mercado, vou estudar sobre isso, vou me relacionar com pessoas que entendem. Ah, o meu emocional, caraca, eu deixei que aquela pessoa abalasse o meu emocional. Mas o que eu posso fazer para que da próxima vez seja diferente? Eu me blindar emocionalmente, eu ter uma conversa comigo mesmo e falar, eu não aceito mais isso a partir de hoje. Independente de quem seja, eu vou responder. Eu vou colocar para fora. Então assim, a gente precisa ter o hábito de falar. A gente precisa ter o hábito de nos posicionar. Não tem que ter medo de se posicionar, gente. Porque as pessoas se posicionam em cima de você. Por que você não pode se posicionar também? Por que você não pode também se colocar em primeiro lugar? Para quem é mãe que está me acompanhando aqui, sabe como é difícil a gente se colocar em diversos momentos em primeiro lugar, porque a gente é sempre julgada. Em todos os casos.
A gente não pode ter uma tarde só nossa, porque você é mãe, você tem que cuidar. Você é mãe, você tem que cuidar. Não, não pode. Mas o cara, ele pode ter o final de semana com os amigos, ele pode ter a sexta-feira do futebol, mas a mulher, ela não pode ter a sexta-feira do salão de beleza, porque ela tem que cuidar do filho. Ela tem que estar em casa para cuidar do filho, da casa, do marido. Não, gente, não é assim. Se posicionem. Olha, se você também tem esse dia, eu também posso ter o dia de me cuidar, de sair para fazer algo que eu gosto. A gente tem que começar a entender que o básico que não nos foi ensinado enquanto criança, temos tempo de aprender hoje. Hoje eu tenho 30 anos. Tenho 30 anos. Teve coisas que realmente eu não aprendi enquanto eu era criança. Como lidar melhor com o meu dinheiro. Como me comunicar melhor. Porque eu venho de uma geração que os pais não conversavam com os filhos sobre nada. Que eles aprendiam na vivência, no dia a dia. Então foi assim que eu fui ensinada. Mas é assim que eu estou passando adiante para minha filha? Não. Por quê? Porque vai parar em mim. A forma como eu quero que ela viva e a forma como eu quero que ela se expresse, a forma como eu quero que ela aprenda sobre a vida vai ser diferente. Por quê? Porque eu vou ensinar de uma forma diferente a partir de mim. E foi uma coisa que era uma crença minha, que eu tenho quebrado ao longo do tempo. Eu fui criada assim, então eu vou criar ela assim também. Não, não tem que ser assim. A gente tem que criar nossos filhos, e a gente sabe que a gente cria ele para o mundo, para crescer, para ir atrás dos sonhos deles, a gente sabe disso. Só que eu não fui ensinado o básico, mas ela vai ser ensinada o básico. Ela vai ser ensinada como se comportar emocionalmente, como falar sobre isso, como se organizar financeiramente, como ter responsabilidade financeira. Ela tem hoje um cofrinho onde ela guarda o dinheiro que a gente dá para ela, porque ela está com o intuito de comprar um brinquedo no Dia das Crianças. Então a gente já ensina para ela que você poupando, você vai ter o seu dinheiro para você comprar o que você quiser. E ela tem apenas 5 anos. Então ela já tem essa ciência de que dinheirinho coloca no cofre, por quê? Porque ela quer comprar algo ali no Dia das Crianças. Logicamente que a gente vai entrar, lógico, mas é aquela consciência que vai sendo criada para que ela vá entendendo que não é só ganhar dinheiro que é a questão. Você tem que aprender a lidar, a organizar, a ter responsabilidade com aquilo dali. A questão do emocional. Realmente a gente precisa romper padrões. E esses padrões são colocados em cima da gente de uma forma que parece que é tão enraizado que quando a gente tenta quebrar, a gente fica com vergonha. Porque são tantos dedos apontados pra gente quando a gente quer romper padrões. Se você não tiver se você não tiver um emocional muito bem construído, você se abala e desiste, né? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, segue transformando com o poder de seu entendimento. O povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E olha que conhecimento tá aí para todo mundo, né, viu? Hoje na palma da mão. Na minha época, meu Deus, a gente não sabia nem o que era celular, gente. A gente tinha uma televisão. E a gente acompanhava para aquela televisão de tubo. Hoje não, hoje é smart. Hoje o conhecimento, e a gente tem a palavra, que esse é o principal conhecimento. A gente tem na palavra do Senhor tudo que a gente precisa para viver a nossa vida. E trazendo de uma forma clara aqui, pensa comigo, a história de José. Ele foi ensinado pelo pai a lidar com o financeiro, a lidar com o emocional, a lidar com a fé. Ele passou por tudo o que ele passou, permaneceu firme na sua fé, permaneceu firme no seu emocional, porque ele não passou por pouca coisa, ele passou por muita coisa que meros mortais como nós poderíamos ter fraquejado inúmeras vezes, mas ele permaneceu firme no seu emocional e na sua fé. E quando ele foi acionado para poder gerenciar um lugar tão grande quanto o Egito, enorme, com muita gente, ele soube por quê? Porque ele foi ensinado o básico. Lhe ensinaram o básico desde criança. E quando ele foi pedido que fizesse o que ele deveria fazer, que era organizar para que não faltasse comida para ninguém, ele fez, e ele fez com muita sabedoria. Então isso é a gente também. A gente precisa entender que a gente precisa fazer o básico, tá? Hoje tem conhecimento sobre tudo.
Só que o ser humano se limita. Exatamente, exatamente. Hoje tem conhecimento sobre tudo e o ser humano se limita. Se limita porque foi colocado rótulos. A gente falou sobre isso ontem. Muitas das vezes foram colocados rótulos em cima da gente e a gente se limita, crença limitante nos bloqueia, não nos permite seguir em frente. A gente paralisa e os anos vão passando. 30, 40, 50. Quando você vier ter o estado de falar, agora eu vou viver a vida, infelizmente você pode não ter tanto tempo de vida. Então, é hoje, é o agora. Não vamos deixar para viver o ano que vem, não. Vamos viver agora. Vamos aproveitar agora, mas com responsabilidade. Com você, com o que você faz, com o que você é. Responsabilidade com aquilo que você precisa ter antes de ser. Não mostre status, não prove status para ninguém. Você não precisa disso. Não é porque todo mundo viaja que você precisa viajar na mesma época, no mesmo tempo. Não é porque todo mundo compra que você precisa comprar. Não é todo mundo. Agora todo mundo tá com problema emocional. Gente, não se trata de todo mundo, porque grande parcela da população está. Isso é fato. Pelo simples fato que a gente não aprendeu a falar sobre isso. A gente não aprendeu a falar sobre isso por questões de padrão. É nos imposto um padrão de que temos que ser fortes o tempo inteiro. A gente não pode fraquejar de forma nenhuma. A gente não pode ser sensível de forma... Nem contar de TPM. Não podemos. Temos que ser aquela pessoa forte o tempo todo. Para a mãe, para a família, para o trabalho. Você não pode ficar doente. Você não pode de jeito nenhum não ser você. Então assim, as pessoas colocam uma pressão em cima de nós que dói, que adoece. Não é à toa que o número de pessoas procurando terapeutas, psicólogos aumentou bastante. É justamente pelo simples fato de, quando criança, não fomos ensinados o básico. Não fomos ensinados a lidar com a nossa vida de adulto. Eu citei o exemplo de José e ele representa muito bem isso. Enquanto criança, foi ensinado o básico. Ele aprendeu a lidar com o emocional, com a fé, com o dinheiro. Quando foi necessitado que ele exercesse tudo isso, ele exerceu com maestria. Ele exerceu como poucos. Manteve seu emocional, manteve a sua fé e soube organizar de forma sublime todo um país para que não faltasse comida para ninguém durante 7 anos. Então, é sobre isso, gente. É a gente entender que a vida adulta pesa realmente quando ninguém te ensina o básico. Mas que agora que você é adulto, você tem ferramentas à sua mão para você conseguir fazer o básico bem feito. Para você conseguir literalmente ser o adulto que você, quando criança, imaginou que você fosse hoje. Então não desanima. Tem dias difíceis, tem dias bons e isso faz parte da vida. Viver é isso, gente. Viver é a montanha-russa e isso é o bom de viver. Porque se a vida fosse retinha, a gente não teria aquela vontade. Falar quando preciso é algo libertador. Exatamente. O poder de falar e o dom de escutar. São coisas que a gente precisa trabalhar muito no nosso dia a dia. Inclusive, eu me coloco nessa posição também de falar mais, de ouvir também mais e ter aquele raciocínio e aquela percepção de eu preciso compreender. Eu preciso compreender. A gente vive numa sociedade imediatista, em uma sociedade que está no nível turbo, tudo é 2, agora já liberaram até a versão 4 de velocidade. Então você pensa em como que a população, em como que a sociedade está vivendo. Cada vez mais acelerados, cada vez mais pensando no amanhã, sem viver o hoje, sem construir hoje. Entenda uma coisa, para você colher, você precisa plantar. Se você não aprendeu enquanto criança, você tem total chance de aprender agora. A lidar com o seu emocional, a lidar com a organização financeira, com a responsabilidade financeira da sua vida. Então isso depende de você. Se autorresponsabilize por onde você está hoje e por onde você quer chegar. Para de culpar terceiros. Isso não adianta, não vai te tirar do lugar. Na verdade, vai cavar ainda mais o buraco da onde você está hoje. Então, se você não sabe algo,
vai atrás, busca. Nós temos livros, nós temos vídeos, nós temos perfis igual a esse, temos outros vários que falam sobre determinados assuntos. Vai atrás. Não paralisa porque não te ensinaram o básico enquanto criança. Chega de desculpa, agora é hora de agir. Combinado? É sobre isso, gente. E eu quero muito agradecer a presença que vocês estavam aqui hoje e as pessoas que estiveram aqui presentes, muito obrigada, que interagiram, muito obrigada. Fico muito feliz, né, com a entrega aqui de vocês. Ah, minha blusa, gente. Ela é uma marca que eu tenho, que se chama Empórios Baiano, tá? Essa daqui é uma das blusas que eu fiz. Oxe, velho, inclusive, já tem algumas pessoas aí pelo Brasil usando. E representa bastante, né, a minha Bahia, o meu Nordeste. Entendeu? O sol, aqui, que é, né, o nosso cactuzinho, que é raiz nosso mesmo. Então, assim, a gente tem que ter orgulho de dar onde a gente vem. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim sim de uma cidade do interior da Bahia, que eu vim sim de uma família humilde. Então eu não tenho vergonha disso, tá? Mas a gente busca melhoria, foi como eu falei pra vocês, né? O básico não me foi ensinado enquanto criança, mas eu busquei conhecimento enquanto adulta. E foi o básico que não me foi ensinado lá, que eu busquei enquanto adulta, que tá me fazendo caminhar em direção aonde eu quero realmente chegar. Uma coisa que meus pais me ensinaram foi que eu não deveria nunca desistir daquilo que eu quero. Isso aí eu sei, e eu via isso neles. Eles são um exemplo vivo de que não posso desistir. Não tem lugar para isso. Então, mesmo com as dificuldades, mesmo passando por perrengues, a gente tem que continuar. Não acaba não. Boa, Vila. Teremos mais, tá? Fico feliz que vocês estejam gostando aqui do nosso Sem Rodeio. E compartilhe a live com outras pessoas que também precisam dessa palavra, que também precisam entender que o básico não foi ensinado enquanto criança, mas que agora a gente tem tempo de correr atrás desse prejuízo, né? Então eu espero vocês no próximo Sem Rodeio, tá? Compartilhem o perfil também, vamos trazer mais gente para estar aqui, para a gente impactar ainda mais vidas, né? E de verdade, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui. Vamos tirar uma fotinha aqui pra gente marcar esse momento, tá? Obrigada mesmo, de verdade. Eu vejo vocês no próximo Sem Rodeio, tá, gente? Tchau, tchau.